Olá, está começando mais um Crescendo em Cristo. Aqui é o pastor André Plumber, sou pastor aqui em Macapá, no estado do Amapá, e nós vamos estudar hoje, dando sequência ao estudo do livro de Gálatas, nós vamos estudar Gálatas capítulo 3, que vai falar exatamente sobre a questão da lei ou a fé. É importante nós acompanharmos, fica a sugestão e a dica para que você pegue a sua Bíblia e acompanhe. Pode ser a sua Bíblia impressa ou se você tiver no telefone ou no computador, mas leia e acompanhe. Lembrando que vou fazer uma leitura na nova tradução da linguagem de hoje. E também nós vamos fazer uma leitura e o estudo da seguinte maneira, estudando em 3 blocos. Primeiro do versículo 1 ao 14, depois do 15 ao 20 e depois do 21 ao 29. Então nós vamos fazer deste modo o nosso estudo. Começamos com a leitura da parte inicial que diz assim: Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar no tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado, portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para todos nós, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. E é importante, então, já vamos destacar, quando lá no versículo 1, vamos dar uma olhada, Paulo vai dizer aos Gálatas: ó Gálatas sem juízo. Mas por quê? Porque os Gálatas, eles tinham ouvido uma descrição perfeita sobre a obra salvadora e redentora de Jesus, mas mesmo assim estavam seguindo os hábitos e os costumes, ou melhor, queriam seguir os hábitos e os costumes dos judeus, que achavam que a lei de Moisés era mais importante do que a mensagem da salvação. Mas Paulo está fazendo questão de chamar a atenção que a fé é o critério, a fé em Cristo Jesus é o critério para a salvação, e que nós vamos ver no decorrer do estudo e de todo o livro de Gálatas, que a lei, antes da vinda de Cristo, ela tinha a função de conduzir o povo, propriamente dito. Vejamos, e que mensagem é essa, que descrição é essa que Paulo, ao qual ele se refere? Nós podemos, e vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo
Vejamos aqui, do versículo 23 até o 25, que ele diz assim: nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Do mesmo modo, lá no versículo 2, ele vai dizer: respondam somente isto, vocês receberam o Espírito de Deus por meio da lei, né? Que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho? É óbvio que foi por meio da mensagem do Evangelho. Vejamos uma outra referência que nos faz entender melhor essas questões em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: por isso precisam compreender que ninguém que disser que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então já dá uma boa referência da onde vem a mensagem que Paulo havia anunciado aos Gálatas, a mensagem a respeito de Cristo Jesus, que por nós morreu na cruz. O versículo 3 nos chama a atenção quando vai se referir à questão propriamente dita, que diz assim: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Paulo está chamando atenção para o fato de que a salvação é um presente gratuito de Deus, não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. O desejo de salvar a humanidade é de Deus. E o que Deus quer que nós façamos? Que nós creiamos, confiemos em Cristo Jesus, pois a nossa própria natureza é bem conhecido o que ela faz. Olha o que Adão e Eva fizeram quando decidiram seguir seus próprios pensamentos: se afastar de Deus, seguir a Satanás. Agora, seguir a Cristo está diretamente relacionado àquilo que Deus faz e realiza em nós. Vejamos ainda, lá no versículo 5 de Gálatas 3, nos chama a atenção: será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda, ou é porque o Evangelho que vocês ouviram? É por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho que você consegue olhar aquilo que Deus realiza em você e faz em você. É por causa do Evangelho que Deus e o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores e que precisamos da graça e do amor de Deus. É por causa do Evangelho que nós ouvimos na palavra de Deus, que é anunciada conforme, um exemplo, Romanos 10, versículo 17, que vai nos chamar a atenção para o fato que, deixa eu ler aqui o versículo, muitos já sabem de cor, mas vamos ler na íntegra. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Esse é o caminho. A mensagem que salva é por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. Seguindo aqui, vejamos. Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Crer em Deus, confiar nas promessas de Deus. Esse é o critério para que nós sejamos chamados filhos de Deus. Confiar nas promessas. Abraão creu naquilo que Deus havia lhe falado e assim ele então se tornou tão conhecido, inclusive tem canções, hinos que vão dizer o pai Abraão, quer dizer, a palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus. O próprio Deus então falou, prometeu para Abraão e Abraão creu naquilo que Deus lhe havia anunciado. Vejamos, Romanos 4, versículo 3, falando a respeito, vai nos dizer algo como: pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou.
Também podemos ler uma outra passagem, lá em Romanos 1, versículo, deixa eu ver aqui, 16 e 17, que diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Gálatas é um livro assim, que fala muito dessa questão da graça de Deus, onde Deus se revela para os pecadores e salva o seu povo. Vejamos aqui na sequência ainda que os verdadeiros descendentes de Abraão, lá no versículo 7, são os que têm fé. E essa fé é em quem? E no qual critério? Vejamos. Na fé, a fé no Evangelho de Cristo. Quem tenta distorcer isso, na verdade, é inimigo do povo de Deus e deve ser rechaçado, deve ser ademoestado para que possa talvez mudar de ideia e não venha a ser condenado. Tá bom? Porque naquele contexto, especialmente, muitas pessoas estavam perturbando os cristãos de Gálatas e eles estavam então sendo confundidos. Hoje em dia não é diferente. Muitos, você pode ir, por exemplo, na igreja luterana, você pode ir em outra denominação, não tem problema. Não caia nessa armadilha. Viva a tua fé aí na tua congregação, aprenda do seu pastor, aprenda a partir do estudo da palavra de Deus, não desperdice essa oportunidade. Lá no versículo 8 diz assim, que antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Olha que interessante, uma lembrança ou uma chamada de atenção para aquilo que Deus prometeu a Abraão. Vamos ver lá o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que é um dos textos realmente encantadores do Antigo Testamento, pois lá no Antigo Testamento já nos prometia a salvação pela fé para todos aqueles que creem nas promessas de Deus. Diz assim, Deus falando para Abraão, né? Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Inclusive, o povo brasileiro é abençoado por Deus por meio das promessas que Deus fez a Abraão. Vejamos aqui ainda, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. O que quer dizer isso? E um lembrete muito importante para todos nós, que não adianta as pessoas quererem seguir o Antigo Testamento, e muitas denominações religiosas têm se embasado mais no Antigo Testamento do que nos evangelhos para pregar e trazer a mensagem para o seu povo, colocando pesos e regras sobre os ombros do seu povo, mas Gálatas, ou melhor, Paulo escrevendo aos Gálatas está chamando a atenção para o fato que, se você segue por esse caminho, então realmente siga a lei nos seus mínimos detalhes, para que você não peque em momento algum contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, e não se desvie de nenhum só momento. Agora, se você quer a salvação e ter paz de espírito, então siga o Evangelho de Cristo. Creia no Senhor Jesus para que você possa ter a salvação. Vejamos, Atos capítulo 15, versículo 10, também nos é dito. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem mesmo os nossos antepassados podemos carregar, nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Não tem como o ser humano cumprir a lei de Deus, mas precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir adiante aqui? Vejamos. Maldito aquele, ou melhor, Jesus se tornou maldição por causa dos nossos pecados. É aquela pessoa que, ela, digamos, é desprezada pelo próprio Deus.
Assim Deus fez com Cristo. Deus desprezou Cristo, deixando ele morrer em morte de cruz, mesmo sendo santo e perfeito, por amor a nós. E agora nós queremos novamente colocar Cristo na cruz, fazendo com que ele morresse de novo. Assim é quando nós achamos que o Evangelho não tem importância, que é tudo muito fácil, precisamos ter lei e mais lei. A lei é importante? Sim, ela nos serve para nos guiar, nos conduzir. Tá bom, meus irmãos? Então vamos estudar agora no versículo 15 em diante, até o versículo 20. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de um só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar qualquer aliança, nem anular a promessa de Deus, porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa, mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi dada a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Então, de maneira muito especial, aqui Paulo está chamando a atenção para o fato de que a promessa de Deus veio e permanece, e é permanente. A lei veio mais tarde e é temporária. Qual que é a função da lei? É exatamente mostrar que as pessoas não devem fazer algumas coisas, porque esse hábito ou esse ato de fazer algumas coisas afasta as pessoas de Deus e torna elas, digamos, levam as pessoas a fazer coisas contra a vontade de Deus. E ela devia durar até a chegada do Filho de Deus, isto é, Cristo, o nosso Salvador. Então, a função da lei é nos conduzir até que nós conheçamos a liberdade, a libertação oferecida em Cristo Jesus, para que a gente realmente possa ser realmente livre, pois, como nos diz o texto de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. É uma lembrança daquilo que Cristo fez e realiza em nós. Então, lembrando nesse sentido, Paulo está chamando a atenção para os Gálatas, os cristãos da Galácia. Não dependam da lei para viver, mas vivam pelo Evangelho de Cristo. E a lei seria uma sombra das coisas que haveriam realmente de vir, das promessas da libertação oferecida por Cristo Jesus. E aí na graça, no amor, realmente transborda a misericórdia e a infinita bondade de Deus. Então agora nós vamos estudar no versículo 21 até o 29 e diz assim: será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus,
porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestir com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Olha que coisa bacana, né? Que o objetivo da lei era, já falamos um pouquinho antes, mas reforçando, era nos apontar para a necessidade de um Salvador, a fim de que quando Cristo estivesse conosco, e já está, nós já sabemos, mas naquele contexto, quando Paulo escreve, né, as pessoas estavam conhecendo também a palavra, e muitos, especialmente os judeus, achavam que ainda precisavam de um Salvador, que será que Cristo é o Salvador? Será que agora a gente ainda precisa continuar a lei de Moisés? Cumprir toda ela tal qual Moisés ordenou? E aí Paulo está dizendo, não, vocês agora têm Cristo, creem no Evangelho, creem na doce mensagem da salvação que Jesus oferece por meio da pregação do seu santo Evangelho. E isso faz a gente entender que o objetivo da lei não era a salvação das pessoas, mas apontar para Cristo Jesus, que morreu por nós lá na cruz. Ela teve, sim, uma função especial, mas limitada. Ela não podia salvar. Ela, na verdade, apontava para os erros de todas as pessoas, dizendo, olha, você fez isso de errado, agora você está perdido, você precisa crer em Deus. E o Evangelho diz assim, creia em Deus, porque Deus está com você, Deus continua com você. E é por conta de tudo isso que nós precisamos voltar para o versículo 1 do capítulo 3, quando Paulo vai dizer assim, ô Gálatas sem juízo. Quer dizer, vocês ouviram o Evangelho, agora por que vocês estão voltando a coisas do passado? Isso também serve para nós, que somos tementes a Deus, cristãos. Se nós já conhecemos a promessa de Deus, continuemos nessa promessa, não vamos voltar aos nossos caminhos de loucura, que Deus nos guarde nesta verdade. Muito bem, meus irmãos, cheguem até aqui, não perca o próximo capítulo de Gálatas, que vai ser estudado na sequência, mas que Deus conduza você e fique com Jesus. Até mais.